a primeira dúvida que sempre surge é: como é que eu faço para testar essa configuração? Eu preciso ter o arquivo dentro da minha solution, eu preciso acessar esse arquivo de dentro do meu projeto de testes. Como é que essa configuração vem parar aqui no meu código de teste, né? Como este aqui, ó. Eu já criei algum exemplo aqui para testar o e-mail config. Deveria obter assunto padrão, ele vai instanciar a classe e-mail config e vai pegar o assunto padrão que está lá. Vamos rodar o teste aqui só para você ver como funciona mais ou menos, né? Pelo menos como funciona essa dinâmica aí. Olha só, 2 testes passaram, um quebraram. Esse teste aqui é da service, a gente já vai falar dela já já. Vamos ver aqui, ó, os 2 testes do e-mail config, eles passaram. Ó. Olha só. E aqui eu tenho um método aqui, criar config, que criou a configuração que a gente injeta aqui. Lembrando que você recebe aqui nessa classe e-mail config o iConfiguration, que está dentro lá do container de injeção de dependência do .NET. Como que eu fiz para criar essa configuração? Para esse primeiro teste aqui, eu rodei exatamente o mesmo código que a sua aplicação vai rodar. Ou seja, ela dá um New Configuration Builder. Aqui no nosso Program CS não tem esse código, mas esse código executa por trás dos panos. Não é exatamente este código aqui, mas é muito parecido com este. Então ele instancia o Configuration Builder e o Builder vai te dar alguns métodos aqui, ó, e um deles é o add.json file. Então você consegue, dentro do contexto do teste, incluir um arquivo JSON de configurações. Você pode fazer ele ler de um arquivo específico e carregar essas configurações em memória. Depois ele dá um build que é para gerar o configuration aqui, que herda, né, que implementa, não herda, né, a interface iConfiguration. Esse arquivo app-series.json aqui, ó, ele tem o mesmo nome, mas ele não é exatamente o mesmo arquivo. Ó. Vamos abrir aqui este arquivo aqui só para você ver, ó, que é esse aqui que já está aberto. E vamos alterar aqui, ó, o texto. Ó. Lá no nosso teste, ele verifica aqui, por exemplo, ó, o obter assunto padrão, ele verifica aqui, ó, se retornou, vírgula, não perca esta oportunidade. Vamos alterar esse texto aqui para ver o que acontece, ó. Colocar um texto qualquer aqui no final. E vamos rodar o nosso teste de novo. Mas vou rodar só esse teste aqui, ó. Olha só, o teste passou de novo. Como que o teste passou se o arquivo foi quebrado? Eu alterei aqui, ó, e ele validou o mesmo texto aqui que estava antes. Parece que ele não leu desse arquivo. É exatamente isso que aconteceu. Eu não estou lendo este arquivo exatamente. Eu estou lendo o arquivo que eu coloquei aqui no meu projeto de testes, olha só. Então aqui no unit test, eu tenho um arquivo app-series.json. E esse cara aqui, ele está mais curto, né? Não tem todas as configurações, coloquei só o que eu vou testar. Se eu quebrar esse cara aqui, ó, vamos ver se o nosso teste vai quebrar também. Olha aí, o teste quebrou, porque ele estava esperando aquele texto e agora, de fato, ele retornou um outro texto, ó. Oportunidade SADDD aqui. Então, quem está valendo é este arquivo aqui. Como que isso funciona? É uma coisa simples, mas a galera se confunde um pouco, né? Eu até vou fechar os arquivos para a gente não se confundir. Quando eu coloco aqui add.json file app-series.json, esse método aqui, criar config, ele está rodando embaixo do contexto do teste unitário. Então, quando a sua aplicação executa, sua aplicação de verdade, né, ela executa em produção, no caso aqui de uma API, quando essa aplicação subir, o seu arquivo app-series aqui, ele vai subir junto com a sua aplicação, né, quando você fizer o deployment, e o startup da aplicação aqui, o mecanismo de startup do .NET, ele vai carregar esse arquivo em memória e vai começar a usar os campos que tem lá dentro, se você fez uso deles no seu código. Mas ele vai carregar o arquivo que você subiu na sua aplicação. Quando você roda o teste unitário não está rodando no mesmo contexto da sua aplicação. Lembrando que isso também acontece quando você usa o debug, né? Se você apertar o botãozinho aqui ou der um F5, ele também vai ler aquele arquivo de configuração. Mas aquele arquivo é executado porque você está executando, aquele arquivo é lido, né? Porque você está executando a aplicação de API. O teste unitário não faz parte da sua aplicação. Inclusive, ele pode até ser deployado com ela, mas ele não executa. Ele é um projeto à parte. Quando ele faz a execução dos testes,
ele está rodando embaixo do test runner, como se fosse um console application referenciando o seu projeto de teste. Ou seja, se você escrever aqui appsettings.json, dar um add JSON file aqui, ó, ele não vai adicionar o arquivo da API. São coisas diferentes. Então, para que isso aconteça, você precisa adicionar o arquivo aqui no seu projeto. E cada projeto vai ter o seu. É que no caso de uma API, todo mundo vai ler do projeto principal, que é o que está rodando em memória, que referencia todas as suas DLLs, por exemplo. Mas no projeto de teste unitário, ele está rodando como se fosse um executável. É a mesma coisa que você criar um arquivo console application aqui dentro, por exemplo, né? Um projeto console application. Ele vai ter o seu próprio arquivo de configuração, porque ele executa dentro do seu próprio contexto. Então toma cuidado para não misturar as coisas, né? Configuração pertence à aplicação, não pertence à sua solution, né? A sua solution não vai ler tudo que está... assim, todos os projetos que estão dentro da solution não vai ler o mesmo arquivo de configuração. Você pode fazer com que leia se você quiser. Se você quiser, você pode passar um caminho relativo aqui, né? Nesse caso, ele é relativo ao lugar onde ele está executando, e aí ele está lendo da raiz, então na raiz tem um arquivo appsettings. Se eu quisesse ler lá do nosso arquivo de API, você consegue, por exemplo, usar a sintaxe do ponto barra. Né? E aí ele consegue mudar de nível de diretório aqui para poder ler essas configurações de outro lugar. Você pode.